E aí, pessoal? Nesse vídeo eu vou responder todas as perguntas que vocês deixaram nesse post que eu fiz. Nosso canal atingiu 1.000 inscritos. Na verdade, agora a gente já está em 1.500 inscritos. Então, primeiro eu queria agradecer vocês pelo suporte e, como agradecimento, eu vou responder todas as perguntas que vocês deixaram nesse post aqui. São 43 comentários, então talvez eu passe rápido pela sua pergunta e não dê todos os detalhes que você gostaria. Já peço desculpa desde agora, mas eu queria responder todo mundo. Então, vou dar o meu melhor para dar a melhor resposta, mas também mantendo o vídeo curto. E, enquanto eu respondo, para você não morrer de tédio, eu vou deixar as perguntas aqui do lado. Eu vou mostrar para você a minha coleção de mangás do Zelda. Então, eu vou ficar folheando aqui, fica à vontade para assistir o vídeo ou ouvir como podcast, enquanto eu respondo as suas perguntas. Então, vamos lá. Bom, primeira pergunta do Kaleu diz assim: como foi o processo de decidir e estudar fora? Você teve bolsa? Poderia comentar sobre os principais pontos sobre sair do Brasil para fazer graduação, especialmente matemática? Sim, pessoal, então estudar fora do Brasil não é com bolsa, especialmente na América do Norte. Não existe universidade pública, embora elas sejam chamadas de pública, você ainda paga por elas. Mas você recebe um salário. Então eu trabalhava para a universidade, meu trabalho era tipo corrigir provas dos alunos ou talvez dar um curso de cálculo, de álgebra linear, e eu recebia um salário por isso, e com esse salário, pago pelo departamento, eu conseguia pagar a universidade e também conseguia sobreviver. Pergunta do Kurt diz: como você foi parar no Canadá? Poderia fazer um vídeo explicando para nós, pessoas que querem ser pesquisadores na área de exatas, podem ir para o exterior? Claro que sim, sem dúvida. Eu fui parar no Canadá porque eu visitei o Canadá ah, em 2018 e eu visitei essa universidade que eu acabei estudando. E eu achei ela extremamente linda e meio que criou o desejo em mim de querer estudar lá. E aí eu fui descobrir como funcionava o processo de admissão. Como eu estava na graduação, eu tive tempo de me preparar também, fazendo as disciplinas que eu precisava, iniciação científica e tal, tudo mais. E aí depois fui só enviar meus documentos, encontrar um orientador e deu tudo certo. Pergunta do Meliodas. Não vou fazer uma pergunta, somente quero desejar sucesso. Muito obrigado, meu amigo. Continue aqui com a gente. Pergunta do Leonardo Souza diz: como as perguntas que eu queria fazer já foram feitas, eu só quero te desejar tudo de bom e pedir que você continue trazendo conteúdo sobre como é ser matemático. Exatamente. E só para destacar esse ponto, eu acho que nesse canal eu nunca vou fazer nada sobre, tipo, aulas ou coisas assim, sabe? Porque eu acho que já tem muito canal bom sobre isso. Tem o Universo Narrado, tem o canal do Professor Ferreto, então já existe coisa muito boa sobre isso. E eu não acho que eu conseguiria fazer um trabalho muito melhor que o deles, então, se eu puder pelo menos ser a janela pela qual vocês podem olhar para como matemática é feita no nível avançado, fico feliz de ser essa pessoa. A pergunta do Showzy diz: quais são os principais desafios que você enfrentou ao se mudar para o Canadá? Acho que o principal desafio foi entender matemática em inglês. Eu já falava inglês fluente, mas matemática em inglês é uma parada que demorou muito para o meu cérebro se acostumar, entendeu? O professor falava em inglês que todo conjunto é um subconjunto de si mesmo. E só dele falar aquilo em inglês, eu tinha que traduzir na minha mente para tentar entender o que é que ele queria dizer com aquilo. Então, esse foi um desafio. O Matheus Pascoal deixou várias perguntas, mas eu gostei dessa aqui. Como eu sei que tenho aptidão a uma dada área? Então, Matheus, eu acho que... Eu sei que existem pessoas que são gênios, extraordinários e tudo mais, mas eu nunca tive aptidão para matemática. Na verdade, o que me fez gostar da matemática foi por ódio de não entender esse negócio. Então, eu acho que você cria aptidão pelas coisas. Se é algo que você se interessa, seja por amor ou seja por ódio, você acaba se tornando bom naquilo. A pergunta do TX4791: parabéns pela conquista. Conheci recentemente o canal e achei inovador. Qual foi sua motivação para criar o canal? Então, dois canais gringos. Um deles é o Math Sorcerer e o outro é o Struggling Grad Student. Eu acho que eu já falei sobre eles em outro vídeo. Dá uma olhada nesses canais se você entende inglês. Eles são excelentes. Recomendo demais mesmo. Qual foi o maior obstáculo que você enfrentou até hoje? Não sobre estudos, mas, por exemplo, problemas com a família financeira e como você lidou com isso e se fortaleceu.
e se fortaleceu sua disciplina nos estudos? Cara, com certeza. O maior obstáculo até hoje foi que eu desisti da matemática em 2021. Eu desisti porque eu tive sérios problemas com o meu orientador no Canadá. E aí eu acabei deixando a matemática de lado. Eu tinha sido aceito para o doutorado em matemática em outra universidade canadense. E eu acabei rejeitando a bolsa porque naquele momento da minha vida tudo que eu queria era distância da academia. Eu gostava de matemática ainda, mas os problemas com o meu orientador meio que ofuscaram o prazer que eu sentia de fazer matemática e, na verdade, se eu tinha que fazer uma demonstração, me dava mais ansiedade do que qualquer outra coisa. Então, com certeza, esse foi o maior desafio. Mas agora, depois de fazer os devidos tratamentos psicológicos que eu deveria fazer, eu sinto que minha cabeça está no lugar e eu estou motivado para começar a nova fase na minha vida em 2 semanas. 2 semanas retornando aí para os estudos. Obrigado muito aí, Charles Ferreira, pela pergunta. O Lúcio Tech Dream deixou: gostaria de parabenizar você pelos seus vídeos, tem auxiliado-me bastante. Quero saber como foi seu processo de admissão na faculdade canadense. Já falei um pouquinho sobre isso, mas só para destacar um pouco mais, para você ser admitido numa faculdade americana, você precisa submeter, acho que são 3 documentos: seu currículo, uma carta de motivação pelos motivos pelos quais você quer estudar lá e o seu histórico. Se essas 3 coisas forem boas, não tem como você não ser admitido. Se você tem um professor que conhece um professor numa universidade do exterior, fica mais fácil ainda, porque aí um pode sugerir para o outro. E aí tudo dá certo. Shows, e deixou outra pergunta. Quais são os seus planos futuros para o canal? Cara, então, eu queria que esse canal fosse uma coisa bem estilo guia de sobrevivência. Inclusive, vou dar uma pausa aqui no meu mangá. Deixa eu te mostrar um livro aqui. Esse livro aqui se chama Um Guia de Sobrevivência para Matemáticos, do Stephen Krantz. Não sei se eu já falei sobre esse livro no canal, mas é um livro que eu gosto muito porque esse professor basicamente deu o passo a passo da vida da pós-graduação. E ele falou de tudo, sobre exames de qualificação, como lidar com seu orientador, como se preparar para coisas tipo a vida depois da academia e tudo mais. E foi muito útil para mim. Então eu decidi criar esse canal com esse objetivo, ser meio que um guia de sobrevivência para matemáticos, só que agora no Brasil, né? Esse é o meu plano para esse canal. O Paulo deixou uma pergunta: em que ponto você estaria satisfeito com sua trajetória na carreira, onde você quer estar daqui a alguns anos? Então, o meu objetivo como matemático é realmente chegar num ponto onde eu sinto que eu consigo pensar em um bom problema de matemática e resolver ele, que é basicamente fazer pesquisa em matemática de forma independente. Se eu ver que eu consigo esse objetivo, eu estou feliz na minha carreira. Não é questão financeira, não é questão de status, nem nada assim. Eu realmente gostaria de me tornar um cientista matemático, conseguir propor um problema interessante, resolver ele, publicar aquele artigo, e isso ia me deixar feliz. Pergunta do Dmitrio Vanovic diz: mano, pode falar se o cálculo pode ser importante para a física nível ensino médio, falar um pouquinho também sobre sua adaptação em uma cidade pequena para o Canadá. 2 perguntas bem diferentes. Não acho que saber cálculo pode ser legal para um curso de física no ensino médio, especialmente para você entender coisas como velocidade instantânea e tudo mais, mas nada que vá atrapalhar muito se você não souber. E realmente eu saí de uma cidade pequena, eu sou do norte do Brasil, era uma cidade bem pequena onde eu morava e acabei indo para o Canadá. Foi um choque muito grande, mas foi um choque bom. É bom você conhecer novos horizontes e acabei descobrindo depois que a escolha que eu fiz foi uma escolha muito certeira. Você ficar para sempre na mesma universidade, fazer lá graduação, mestrado, doutorado, é praticamente um assassinato à sua carreira. Então, se você tem a oportunidade de estudar em universidades diferentes, graduação em uma, mestrado em outra, doutorado em outra, vai fundo, cara. Ficar no mesmo lugar pode atrapalhar o seu desenvolvimento como matemático. A Duda Casagrande deixou uma pergunta: fale sobre como funciona a sua intuição matemática e a importância para o estudo. Pô, legal essa pergunta. O Terence Tao uma vez falou que existem 3 níveis para matemáticos, né? O pré-rigoroso, onde você está estudando ali o cálculo, você ainda está fazendo mais contas e tal. O rigoroso, onde você está aprendendo a fazer demonstrações e você acha que tudo tem que ser demonstrado,
mas isso meio que assassina a intuição. E o pós-rigoroso, onde o matemático consegue ter uma intuição, mas na mente dele ele está sempre pensando que aquilo pode ser feito rigoroso se for necessário. Então eu não acho que lógica destrói a intuição de maneira nenhuma. Pode ser que você esteja nesse nível aí rigoroso, onde você pensa que tudo tem que ser feito usando demonstrações, mas à medida que você avança na pesquisa matemática e nos estudos, você descobre que você pode ter uma boa intuição e você ainda pode ter a rigorosidade matemática na sua mente e colocar ela em ação sempre que precisar. O Nathan Lucas deixou uma pergunta. Durante a graduação, você fez iniciação científica, extensão ou foi monitor? O que acha dessas experiências? Eu acho que todo mundo deveria fazer, cara. Eu não fiz extensão, mas eu fiz iniciação científica por 2 anos e fui monitor por 2 semestres. Foram experiências que fizeram toda a diferença quando eu tive que estudar no Canadá. Porque eu já tinha experiência em dar aula, né, como monitor, e iniciação científica eu tinha experiência como tentar ali ler um artigo de matemática. Então, essas foram coisas que fizeram toda a diferença para mim. Se você tem a oportunidade de fazer iniciação científica, faça ali no 3º, no 4º ano da graduação. É muito, muito bom mesmo. Eduardo Gomes deixou, vai ter vlog que tenha mais coisa além da sua mão? Então, Eduardo, eu acho que não. Por enquanto, pelo menos. Quem sabe no futuro aí, quando eu ganhe uma câmera um pouco decente. Não sei se vocês sabem, mas isso aqui que vocês veem é o meu celular. E o microfone também é o microfone do celular. E eu fiquei até impressionado que a qualidade é razoavelmente boa. Não sei o que vocês acham, deixa aí nos comentários o que vocês acham das qualidades do vídeo. Mas até eu... Bom, por enquanto eu tô na casa da minha mãe, então tá meio difícil gravar as coisas. Eu tenho que gravar enquanto ela não tá em casa. Então, fazer vídeos que apareçam um pouco mais da minha mão, eu precisaria de um setup um pouco melhor, talvez uma câmera um pouco melhor. E eu preciso que o microfone esteja perto da minha boca, né? Por isso que eu deixo as coisas dessa maneira. Mas eu acho que, quem sabe no futuro aí, quando o canal atingir seus 10 mil inscritos, alguma coisa assim, eu faço um especial e apresento pra vocês quem eu sou, qual é a minha cara. Mas a gente tem 1.500 inscritos nesse canal e eu não posso deixar de negar que 2 pessoas descobriram quem eu sou. Essas pessoas encontraram o meu Instagram, não sei como, puro Sherlock Holmes, mas conseguiram. O Showzy deixou outra pergunta. Quais são suas áreas favoritas da matemática e por que gosta tanto delas? Eu amo análise, né? Eu sou analista. Eu amo análise também por motivos de ódio. Eu tinha muita dificuldade de entender, mas quando eu entendi eu passei a admirar. E outra coisa que eu gosto muito é álgebra. Não álgebra no nível de pesquisa, eu acho muito difícil, mas álgebra moderna no nível que você faz na graduação ali é uma parada que eu posso estudar todos os dias por prazer. Antônio Samuel deixou uma pergunta. Você começou com licenciatura e depois foi para o bacharelado? Não, eu fiz só licenciatura em matemática e aí estudei algumas disciplinas por fora, porque eu precisava me preparar para estudar fora do Brasil e tal, e a licenciatura não tinha todas as disciplinas que eu queria. Então eu fiz meu TCC em análise complexa para cobrir essa disciplina, eu fiz umas disciplinas optativas, como geometria diferencial, e eu fiz também algumas disciplinas a nível de mestrado como aluno especial. Ele diz, eu estou na licenciatura, mas cada dia pretendo mudar para o bacharelado. Olha, a não ser que você tenha plano de ser pesquisador matemático ou trabalhar com uma coisa, tipo, sei lá, para um banco, alguma coisa assim, não acho que tem muito futuro você trocar da licenciatura para o bacharelado. E é sempre possível você estudar por fora as coisas do bacharelado, desde que você consiga provar que você estudou elas. Foi isso que eu fiz. Uma pessoa sem nome, SH1917, diz: qual a matéria que você mais teve dificuldade na graduação? E o que você acha do ímpar? A matéria que eu mais tive dificuldade se chama... Deixa eu pegar o livro aqui para vocês. Aqui. Bem... A matéria que eu mais tive dificuldade é o 7º capítulo desse livro, que se chama Teoria da Medida. Essa foi a matéria que... Meu Deus, eu achei que eu não tinha capacidade de entender matemática. Teoria da medida foi um negócio assim que eu achei mais difícil que análise funcional. A maioria dos meus colegas acha análise funcional mais difícil, mas eu acho que teve a ver com o professor também, com a disciplina. Acabou sendo a disciplina mais difícil que eu fiz. O que eu acho do ímpar, tenho inveja de quem estuda lá. Realmente uma disciplina, um instituto invejável. O Adriano Medeiros deixou...
Repetindo a pergunta do vídeo de matemática básica, gostaria de saber alguns detalhes do seu processo de aplicação para o programa de PhD. Então, eu vou fazer doutorado na Europa e o processo é um pouco diferente, mas basicamente mesmo da América. Você manda seu currículo, você manda seu histórico, você manda algumas cartas de recomendação e se você tiver um contato com o professor lá, melhor ainda. E eu apliquei no começo do ano e eu acabei sendo aceito em agosto, eu acho? Não, julho talvez. Recebi o e-mail de confirmação e essa semana eu recebi acesso ao meu e-mail e tô feliz. Eu vou começar hoje, na verdade, hoje é 1º de novembro, né? Hoje eu vou, talvez você esteja vendo esse vídeo em outro dia, mas hoje é 1º de novembro e hoje é oficialmente o primeiro dia do doutorado e eu tô aqui no Brasil ainda, vou começar só depois. Pergunta do Rafael diz: quais assuntos de matemática você acha que deveria ser ensinado durante a educação básica e quais não? Eu acho que você deveria ensinar durante a educação básica geometria euclidiana plana. Eu sei que a gente estuda geometria plana, mas geometria euclidiana plana é uma parada que deveria ser ensinado, pelo menos para os estudantes aprenderem ali como funciona o pensamento matemático e tudo mais. E também teoria dos números. Não nada muito profundo, mas eu acho que os alunos deveriam aprender a provar que a soma de dois números pares é um número par e tudo mais. Acho que esses exercícios lógicos seriam muito frutíferos para os alunos. Quais não deveriam ser ensinados? Boa pergunta. Não sei não. Eu acho que todos os assuntos são importantes. Tá, tem um que eu acho que não deveria. MMC e MDC. Esses aí, difícil, viu? Fernando Antônio Machado deixou 2 perguntas. 2? Não, talvez um pouco mais. 3 perguntas. Quais livros de matemática você indica para ter um conhecimento significativo na área? Fiz um vídeo sobre isso. É o último vídeo desse canal. Dá uma olhada lá no canal que você vai ver todos os livros. Segundo, o que diferencia a formação de um matemático da formação de um físico ou de um economista? O objetivo do matemático é construir matemática. O de um físico é entender a natureza e o de um economista é, sei lá, não faço a menor ideia. Mas o objetivo de um matemático é construir matemática inédita. Terceiro, qual a diferença na formação de um matemático e de um estatístico? O matemático ele está preocupado em fazer demonstrações e construir resultados e propor teoremas e conjecturar, e um estatístico está preocupado em criar métodos ou elaborar métodos estatísticos para você entender correlações entre variáveis, coisas assim. Então, são disciplinas bem diferentes. Não tenha dúvida disso. Eu acho que eu fiz estatística na faculdade, mas foi um curso bem básico, nada demais. Seria estatística uma matemática aplicada? Absolutamente não. Estatística é uma ciência e tem todos os méritos que recebe. Não acho que estatística é de maneira nenhuma matemática aplicada. O rapaz aqui, Teran Diampi, diz: como você aprendeu toda a matemática do ensino médio e se preparou para disciplinas do ensino superior? Eu não acho que eu aprendi toda a matemática do ensino médio, não. Na verdade, eu provavelmente cobri muitos buracos da matemática do ensino médio durante o ensino superior. E como eu me preparei, a universidade entrou em greve. E aí, naqueles 4 meses que a universidade ficou em greve, eu estudei o curso de cálculo do Guidorizzi, o volume 1 todinho, durante 4 meses. E é isso, 3 ou 4 meses, eu acho. E foi assim que eu me preparei. Aulas de matemática e física. Bom, eu acho que esse cara dá aulas de matemática e física, então, por favor, sigam o canal dele. Diz: onde você fez a licenciatura? Fiz licenciatura... será que eu digo? Vou dizer por enquanto que foi numa universidade federal. Qual o título da sua dissertação? Da dissertação do mestrado ou da graduação? Da graduação foi... Será que eu tenho ainda esse negócio aqui? Eu vou procurar. Se eu tiver, eu mostro pra vocês. Mas do TCC foi aplicação do teorema de Cauchy-Riemann na física, alguma coisa assim. Da minha dissertação de mestrado foi... como foi? Foi a equação de Monge-Kantorovich e aplicação em problemas de otimização de forma, eu acho. Agora, uma última pergunta, vou parafrasear o Henri Poincaré: o quanto da intuição é importante para matemática e lógica pode ofuscar a intuição. Não acho que ofusca, eu acho que você só precisa entender o formalismo matemático num nível bastante avançado para entender que você pode ter intuição mesmo tendo formalismo matemático na sua mente. Se você já teve a oportunidade de trabalhar com um pesquisador em matemática,
você vai ver que os caras conseguem desenhar figuras mentais e fazer contas no vento. E quando você vai passar aquele negócio pro papel, tá tudo certo. E eu acho isso incrível, justamente porque eles têm a intuição juntamente com o formalismo. Eles conseguem desenvolver os dois ao mesmo tempo. Isso é maravilhoso. Outra pergunta do Chose. Valeu, Chose, por todas as perguntas que você deixou. Ele disse, pode compartilhar uma história engraçada ou interessante que tenha vivido no Canadá? Meu Deus, acho que essa é a pergunta mais difícil. Vou pensar. Se eu lembrar de alguma história até o final do vídeo, eu conto. Jean Ferreira diz, como estudar assuntos complexos abstratos, tanto de física como de matemática, na graduação? Cara, tem muita gente que ensina técnicas de estudo por aí, mas na minha opinião é papel e lápis e o livro do lado e sentar a bunda na cadeira e torcer para que dê certo e continuar tentando. O Marcos AGG disse, muito obrigado por compartilhar seu conhecimento, gostaria de saber, se possível, o que... Foi mal, pessoal, todo dia passa uma moto buzinando aqui. Ó, passou no vídeo passado também, cada uma. Continuando, ele diz, o que você acha em relação à minha situação? Tenho graduação em matemática, queria concorrer a uma vaga no mestrado, porém já tenho 26 anos e fiquei 2 anos sem ter contato com a matemática. Sinto algo que está muito distante. Tenho no máximo 2 horas de estudo por dia. Cara, você tá muito novo, não precisa pensar assim não, vai fundo. Eu também tô com 26 anos e eu fiquei 2 anos afastado da matemática, de 2021 até 2023. Só que a diferença é que o meu foi entre o mestrado e o doutorado. E o doutorado é o início de uma carreira científica. Então, o mestrado, você não perdeu nada não, amigão. É só continuar se dedicando, você consegue, sem dúvida nenhuma, entrar no mestrado. Vamos lá, bola pra frente, se anima aí que vai dar tudo certo. Pergunta do Junior Mate. Ele deixou várias perguntas aqui, mas eu gostei da última. Você conquistou a liberdade financeira? Eu acho que liberdade financeira no sentido de eu não precisar trabalhar mais? Não, mas eu conquistei a liberdade do ponto de vista capitalista. Eu acho que quando você mora num país como o Canadá ou os Estados Unidos, você percebe o quanto que as pessoas são consumistas e o quanto que isso é doentio. E quando você mora no Brasil também, você admira esse estilo de vida. Então eu acho que eu cheguei num ponto da minha vida onde eu sei o que me deixa feliz, eu tenho a minha definição de o que é ser uma pessoa rica. Então eu acho que eu adquiri liberdade financeira no sentido de que eu sei de que eu não preciso de mais dinheiro do que eu já tenho. Se sim, como buscar liberdade financeira se formando em matemática num país como o Brasil? Muito difícil, sinceramente. Mas eu recomendo você procurar profissões. Na verdade, eu acho que o segredo para você ser bem-sucedido como matemático é você não se vender como matemático no Brasil. Você tem que pegar as habilidades que você aprendeu como matemático e colocar num pacotinho que as pessoas vão entender. Na verdade, foi isso que eu fiz no Canadá também. Se você chegar para as pessoas e disser, eu sou matemático, ela vai dizer que ela vai achar que você consegue resolver a equação de segundo grau de cabeça. Talvez você até consiga, mas isso não serve de muita coisa para a pessoa que vai te contratar. Você tem que saber dizer coisas do tipo, eu tenho um pensamento extremamente analítico, eu tenho um pensamento crítico afiado, eu consigo aprender qualquer coisa rápido, afinal de contas eu aprendi matemática, né? Então, supõe-se que você aprendeu uma das coisas mais difíceis. Então você tem que saber empacotar suas habilidades matemáticas e vender elas da maneira correta para quem quer te empregar. E aí sim você consegue sua liberdade financeira, não tenha dúvida. Study Time 2013 deixou. Quando você foi fazer seu mestrado no Canadá, eles te dão bolsa ou algum dinheiro? Sim, você recebe um salário. Inclusive, eu não recomendo ninguém estudar fora do Brasil se você não tiver algum apoio financeiro da universidade, tá? Não acho que vale a pena, na verdade, acho que é loucura. Não precisei arrumar nenhum emprego fora da área. Ela falou, desculpa, quero fazer algo parecido, mas eu realmente não entendo como funciona. Você recebe um salário da universidade. E se te oferecerem uma vaga onde você tem que pagar pela universidade e você não tem que trabalhar numa cafeteria por fora, não vai, é roubado. Cauã Felipe 5397. Deixa eu só elaborar um pouco mais na pergunta anterior. Isso não quer dizer que você precisa ter ganhado 30 medalhas na Olimpíada de Matemática e Física. Não. Eu nunca ganhei uma medalha na Olimpíada de Matemática. Meu ensino médio não foi essas coisas maravilhosas, mas durante a graduação eu foquei nas habilidades que eu sabia que as pessoas de fora procuravam, como, por exemplo, fazer pesquisa. Então, 2 anos de iniciação científica, um TCC decente, me conseguiu uma vaga fora do Brasil. Pergunta do Cauã Felipe. Como um estudante de ensino médio sairia do nível básico até o nível de um graduado em matemática sozinho?
É difícil, mas não é impossível. Segue as recomendações de livro que eu deixei no vídeo anterior a esse, que eu vou te mostrar como estudar matemática do começo ao fim. Eduardo Henrique, 9358. Inclusive, o Eduardo tá aqui no canal faz um tempão. Obrigado pelo apoio aí, Eduardo. Ele perguntou, para onde você está indo? Estou indo para Itália. O sistema de pós-graduação do Canadá, eu suponho, é igual ao do Brasil? Ah, não na questão de pagamento. Lá você não recebe bolsa, né? Você tem um salário e você ajuda os professores, você corrige provas e você também pode dar aulas. Enquanto que no Brasil é uma coisa mais... Você é meio que tratado como um aluno, enquanto que no Canadá você é tratado como um funcionário. Ao que me parece, você está na área de pesquisa de análise e EDP, certo? Eu estou em análise ainda, não tanto em EDP, eu pesquiso mais numa teoria chamada teoria do transporte ótimo de massa, que de vez em quando aparece uma equação diferencial, e aí eu faço isso, mas de maneira geral eu não trabalho mais tanto com EDP. Mas eu estudava EDP usando um negócio chamado métodos variacionais, que é o princípio variacional de Eklund, provar que a solução existe usando a formulação fraca da EDP e coisas assim. Leonardo Caetano 6307 diz: acha muita loucura um autodidata aprender cálculo pelo Spivak? Óbvio que fortalecendo bem a base antes. Amigo, loucura é procurar uma fórmula para os números primos. O resto, tudo é possível. Só tapa de qualidade. Maravilhoso seu nome. Diz: quais outros produtores de conteúdo se assemelham a você? Eu já recomendei aqui o Math Sorcerer e o Struggling Grad Student. Em português tem, por exemplo, a galera do Universo Narrado. Tem o Victor Lins Physics no Instagram, se você quiser seguir ele lá também, é muito bom. Animes derrotados. Maravilhoso. Os nomes de vocês são a melhor parte. Diz: quando foi que você vestiu a camisa de matemática e afirmou eu sou matemático? E o que isso significou para você? Cara, que pergunta interessante. Na verdade, isso aconteceu numa situação bem específica. Eu estava no aeroporto e eu tinha que declarar qual era a minha profissão. Eu poderia colocar estudante, eu estava já tinha terminado o mestrado na época, mas eu coloquei pesquisador. E eu acho que esse foi o dia que eu me assumi como matemático. Agora, a gente pode passar um vídeo inteiro discutindo qual é a definição de matemático. Na minha opinião, se você faz matemática, se você já produziu algum resultado matemático, você pode se chamar de matemático. Eu não acho que isso mereça uma discussão muito além do que você define para si mesmo como matemático. Mas foi num aeroporto. E faz toda a diferença, viu? Se você faz pós-graduação, sugiro para você, não se identifique como estudante, as pessoas não vão te respeitar. Se identifique como pesquisador, porque afinal de contas é o que você é. Pergunta do Afranil Lins Filho. Diz: qual o seu livro preferido, autor preferido? Eita, boa pergunta. Acho que o meu livro preferido de literatura se chama O Mundo de Sofia, do Justin Gardner. É um livro de filosofia excelente, recomendo todos vocês lerem. E de matemática, eu acho que é o livro do... Eu acho que meu autor favorito é o Wellon, embora eu não acho que o livro dele é o meu livro favorito. Eu prefiro o livro Um Convite à Matemática, do Daniel Cordeiro. Acho um livro excelente, mas meu autor favorito ainda é o Wellon. Lilith diz: quando vai sair o Discord do canal? Bom, que tal agora? Eu vou deixar no comentário pinado aí o link pro Discord do canal. Entra lá. Rafael deixou: como anda a sua pesquisa? Qual o tema dela? A pesquisa do mestrado está concluída, finalmente. A pesquisa do doutorado está começando agora. Tenho 3 artigos para ler e a gente está fazendo algumas pesquisas na métrica de Wasserstein, tentando provar como é que diz? Tentando provar que uma desigualdade lá é exata, né? Não tem gap na desigualdade. Como ela tá indo, eu espero que continue bem, mas ainda tem um longo caminho pela frente. Tássio7330, essa é a melhor pergunta. Tá ligado à regra de 3, mas por que não inventaram a regra de 4 ainda? Bom, você pode pensar na regra de 3 em mais de uma dimensão. Por exemplo, a regra de 3 é você tem uma função de uma variável real em outra. Pensa numa função de 2 variáveis reais em uma variável real. Talvez você consiga criar sua regra de 4 lá. Ou pensa que se você tiver no R2 ainda, uma regra de 3 com 4 variáveis está completamente resolvida. Não tem nada que fazer. Dimensão alfa diz... Deixou 2 perguntas aqui.
Quando você estuda sozinho usando um livro para resolver problema, quais estratégias posso usar para verificar que minha solução está correta, sem recorrer à resposta do livro? Cara, o segredo é você conseguir verificar cada passo que você deu. Olha cada linha e se pergunte, faz sentido a passagem da primeira linha para a segunda linha, para a terceira linha? Se você conseguir justificar cada passo que você deu, tá correto, vai fundo. Segunda, quais dicas você daria para escrever textos matemáticos, didáticos ou para artigos científicos? Dá um segundo aí, eu tenho um livro excelente sobre isso, peraí. Demorei um pouco para achar ele, mas tá aqui. Se chama Manual de Redação Matemática, escrito pelo Daniel Cordeiro, que é o mesmo que escreveu o meu livro favorito, Um Convite à Matemática. E nesse livro ele fala sobre como escrever um texto matemático. Então, recomendo demais esse livro. Eu acho que ele ainda é vendido pela SBM, dá uma olhada lá. Mas basicamente ele te ensina quais vícios de linguagem evitar, como organizar seu texto, como organizar a estrutura, definição, exemplo, teorema, demonstração, corolário, exercícios ou outros. É muito bom esse livro, super recomendo. Todo matemático deveria ler esse livro durante a graduação. Excelente. Então, recomendo esse livro aqui. E eu acho que essa é a última pergunta. Então, é isso, pessoal. Muito obrigado a vocês pelo apoio que vocês têm dado ao canal. Eu estou muito feliz com esse canal e espero continuar fazendo esse trabalho aí por muito tempo. Os comentários de vocês são a melhor parte, então, se possível, comentem em qualquer vídeo, deixem perguntas. São as perguntas de vocês que me motivam a criar vídeos novos. E é isso.